festa do céu. E olha só, agora a gente vai falar sobre como ajudar os filhos a lidarem com a violência. Estou recebendo o doutor Alexandre Ribeiro, que é psicólogo aqui nos nossos estúdios. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, é um prazer viu? estar com você já aqui no nosso programa. Prazer é todo nosso em recebê-lo aqui. Doutor Alexandre, eu gostaria de começar perguntando. A violência, de um modo geral, que a gente vê, aquela violência real, aquela que está nos noticiários, aquela que a gente vê quando a gente sai na rua, que a gente vê às vezes no farol, assim, do carro do lado do nosso, quando não é o nosso. Isso tem atingido os jovens? Sem dúvida. A violência, ela está tendo uma dimensão cada vez maior. E eu acho que nós vamos assistindo isso de uma forma, o cidadão comum, que eu digo, nós, no nosso dia a dia, a gente vai ficando estarrecido. E o fenômeno que está acontecendo muito interessante, Jaque, é que começa a se confundir quem é a vítima e quem é o algoz. Né? Então a gente tem casos hoje, por exemplo, de jovens muito cedo praticando violência, como você disse, nos faróis, etc., que ao mesmo tempo que eles são algoz e podem tirar a vida de uma pessoa, ao mesmo tempo eles são vítimas de todo um processo social. Por que eles chegaram a essa situação, Exatamente. né? Quer dizer, uma sociedade que provavelmente não está suprindo eles, principalmente em valores, em suporte de vida, em exemplos. Doutor Alexandre, a gente vai cair na família para variar? Sem dúvida. A família, ela tem um papel fundamental. Quando a família enfraquece, a criança, o jovem, o adolescente também enfraquece. Daí a importância da família resgatar os valores e principalmente a autoridade do pai e da mãe. Ou seja, o estabelecimento de limites. Pode, não pode, horário, organização. A nossa sociedade, até a década de 50, ela vivia muito uma situação do laissez-faire, do contrário do laissez-faire. A gente vivia uma experiência meio autoritária. A partir dos anos 60, nós nos fizemos uma oposição àquele status quo que existia. Nós nos tornamos altamente liberais. Havia um medo de ferir. Jovens, isso, né? não reprima, não é? Essa foi a grande bandeira. E isto gerou uma situação de caos que nós estamos vivendo hoje. Hoje, eu acho que nós estamos chegando aos poucos na conclusão de que é necessário um caminho do meio, um caminho de equilíbrio. Ou seja, precisamos respeitar as pessoas, é claro, respeitar a criança, respeitar o adolescente, mas ao mesmo tempo estabelecer limites claros para que possa se desenvolver com segurança e a gente começar a reverter essa situação de agressividade que acaba degenerando numa forma de violência. Doutor Alexandre, eu levantei aqui vários tópicos para a gente conversar e eu gostaria de começar falando da escola. Quando a gente fala de como lidar com essa violência, a gente percebe hoje os jovens sendo violentos na escola. Eles recebem muitas vezes essa violência através da mídia, às vezes através da família, também quero falar sobre isso, mas muitas vezes essa violência vai para dentro da sala de aula. Eu já conversei com professoras, não só de escolas públicas não, de escolas particulares também, que são tratadas de uma maneira que faz com que elas tenham pavor de pensar em voltar para a escola, estão afastadas. Por que isso tem acontecido, doutor? É uma situação de estresse pós-traumático que os educadores desenvolvem, mediante uma situação onde eles passam por um conjunto muito grande de abusos, que vão, muitas vezes, desde o abuso moral, de ironias, ameaças veladas, gozações... Que é uma violência também? Que é uma violência, até mesmo a violência física, quando o professor acaba sofrendo essa violência. E o bullying entre as crianças, que também aqui a gente tem esse quadro que se confunde a vítima com o algoz. Então é aquela criança que pratica o bullying, vai praticando, até que um colega chega uma hora que perde o equilíbrio, tem uma reação de violência contra aquele colega que praticava o bullying, aquele colega que era algoz, que praticava o bullying, vira vítima, e aquele que era vítima vira algoz. Então os papéis, eles acabam meio que se misturando. Por isso que a sociedade, do ponto de vista a educação,
precisa trabalhar, cuidar das duas pontas, quer dizer, da criança que é vitimizada e da criança que está exercendo um papel da prática do bullying, da violência moral com o outro. Psicologicamente falando, os professores estão preparados, na sua opinião, para verificarem isso e darem a atenção necessária? Isso falando do bullying dentro de sala de aula, por exemplo? Eu creio que é preciso um amplo treinamento, né? Eu acho que o grande problema da nossa sociedade é que nós fomos perdendo essa sensibilidade à violência. Nós somos expostos a tanta violência. A gente aceita, né? Faz Faz parte do nosso dia a dia. Que ela acaba banalizada e a gente acaba meio que perdendo essa percepção. Eu acho que está havendo alguns movimentos muito importantes na sociedade de resgatar isso. Por exemplo, quando a gente discute em bullying, quando a mídia abre para discutir assédio moral, eu acho que a gente começa a se abrir para perceber, para novamente criar uma sensibilidade para poder identificar esses meandros. Mas muitas vezes o professor ele tem dificuldade, falta também a ele ferramentas para essa intervenção. Ou seja, você precisa ter salas de aula que permitam isso. Você tem um número imenso de alunos, isso é um fator que dificulta. Outra coisa... E às vezes também esse autor de bullying, ele também ofende tanto o professor que o professor prefere deixar quieto do que ficar cutucando. Claro, é o também, regime do medo, é o regime do terror, né? O professor também precisa passar por treinamento para aprender a identificar essas formas de violência e como atuar frente a essas formas de violência. A família também precisa ser o quê? Trabalhada. Ou seja, se você quer uma educação efetiva, você precisa educar a família. Então, eu acho que é um esforço da nossa sociedade, Jaque, que precisa envolver a área de educação, pedagogos, educadores, psicólogos, não é? Eu acho que precisa envolver políticos, precisa envolver a religião, as diversas religiões, a religiosidade precisa ser resgatada, valores que favoreçam a vida precisam ser resgatados. Então, acho que precisa ser um grande esforço, um grande mutirão social para que a gente possa combater essa violência, que ela está generalizada, ela vai do bullying lá da escola até as cenas de violência que nós estamos assistindo no próprio relacionamento afetivo, a violência doméstica. Falando sobre violência doméstica, eu quero falar sobre pais violentos. Pais violentos geram que tipo de crianças? E no futuro, vão gerar pais violentos também? Na verdade, a palavra é muito importante, ela esclarece, ela posiciona. Mas o exemplo, ele tem a capacidade de arrastar, ele tem a capacidade de convencer o outro. Então, quando na família também está havendo uma certa quebra, muitas vezes, de valores, os pais estão tendo dificuldades em se posicionar com clareza, e começam a acontecer crises conflitivas dentro da família que tentam ser resolvidas através da violência, os gritos, os tapas, da ameaça constante em separação. Isto vai gerando também um clima que vai construindo nos filhos essa maneira de resolver os problemas. Talvez uma violência mais sutil essa que o senhor está falando, Sem né? dúvida. Do dia a dia, né? Do dia a dia. Por isso que eu acho que nós precisamos trabalhar muito, instrumentalizar tanto professores, como nós falávamos agora, como nós precisamos de escola para pais. Nós precisamos treinar esses pais a lidar com a violência. Agora, doutor Alexandre, me explica o que acontece. Isso era desde a minha época de escola, minha irmã tem 6 anos a menos que eu. Isso aconteceu na época dela e eu acredito que isso acontece até hoje. Os alunos mais problemáticos e mais violentos, no dia da reunião, os pais não aparecem. O que isso significa, doutor? Eu acho que aí tem um fator muito importante. Muitas vezes os pais têm uma dificuldade de assumir, de ter consciência efetivamente do que está acontecendo na própria casa deles. Então, eles começam, de alguma forma, como eles estão com dificuldade em identificar esses focos
de agressividade, de violência, de bate-boca, etc., eles tentam meio que negar o que está acontecendo. E essa tentativa de negar, de não levar em consideração aquilo que está acontecendo, só faz piorar e crescer aquela situação. E muitas vezes, ir numa reunião é tomar contato com o problema do filho, que eu estou querendo deixar negar, pra lá, né? que eu estou preferindo deixar para lá. Mas o importante é perceber que eu deixar para lá, eu negar, não vai solucionar. O problema ele só tende a se ampliar cada vez mais, a tomar uma proporção mais preocupante. Eu noto também, já que os pais, muitas vezes, estão desprovidos de um treinamento para trabalhar com certas afrontas, certas dificuldades que acabam surgindo dentro de casa. Então você tem, às vezes, um filho adolescente que bate boca, que contesta o pai. E o que o pai faz? Ele também entra naquilo, ele também começa a bater boca, ele começa a contestar, ele tenta resolver a violência com violência. Vira uma bola de neve, né? Uma bola de neve. Quando, na verdade, o pai precisaria de todo um trabalho para ele aprender a se posicionar, estabelecer os seus limites, não entrar neste bate-boca, não entrar numa onda de violência doméstica. Estabeleça o seu limite, se posicione. O momento de você se justificar é quando o diálogo está bom, quando o teu filho está aberto à conversa, quando você sente que é produtivo conversar. Agora, no auge da discussão, não tente entrar nas justificativas, que o problema vai se acentuar. Então, procure se posicionar com clareza. Doutor Alexandre, o senhor me falou, me fez lembrar o que eu ouvi já de vários pais. Os filhos, eles eram de um determinado jeito. Eles eram doces, eram meigas, as meninas, os meninos tinham um diálogo com o pai e tal. Num determinado momento, começaram a andar com algumas pessoas, aqueles grupinhos específicos, e começaram a se tornar agressivos, violentos dentro de casa. Nesse momento, então, o que o pai faz? Porque muitas vezes, no desespero, o pai tenta responder com agressividade, falando mais alto e tudo mais. O que fazer se eu percebo que o meu filho está mudando e está se tornando agressivo? É porque, embora você possa ter educado o teu filho com os melhores valores, também existe essa situação. Você educou o teu filho, você passou princípios. Mas a adolescência é um período que ele precisa muito ser aprovado pelo grupo. E é um período que essa grande identificação com o grupo que ele faz parte, isso o contamina muitas vezes. Então, o adolescente, ele acaba indo para uma situação familiar e levando aquela experiência, aquele aprendizado que ele está tendo com a turminha dele, com o colega, com o outro colega, etc. Nessa hora, o que fazer? Eu acho que você precisa confiar na educação que você deu ao seu filho e você precisa ser firme nas suas posições. Ou seja, dizer com clareza o que você espera dele. Muitas vezes, nós queremos que o nosso filho tenha uma determinada conduta, Jaque, mas a gente não deixa claro o que eu espero. Eu tenho que dizer com clareza. Eu tenho que resistir às ironias que podem surgir. Eu tenho que resistir àquela... Às vezes o adolescente, ele passa uma imagem que ele não está nem aí com o que você está falando. Né? Ele não está te ouvindo, mas pode ter certeza que ele está ouvindo tudo que você está falando. Manter regras claras na família. A família precisa ter regras, deixar as regras com clareza para o teu filho. Não entrar em bate-boca, recusar-se ao bate-boca. Outra coisa importante, muitos pais ficam muito esperando um retorno. Puxa, mas eu faço isso pelo meu filho, eu faço aquilo pela minha filha, ela teria que falar isso para mim, ela teria que fazer aquilo para mim. Olha, entenda uma coisa, querida. O papel de pai não é um papel de amiguinho, de uma reciprocidade imediata. Ser pai é um papel de dar sustentação para aquele filho, edificar aquele filho na vida. E muitas vezes, numa fase da adolescência, ele não tem maturidade para poder avaliar.
tem pais que querem que o filho avalie, dê razão para ele. Você precisa se centrar em você, naquilo que você está fazendo. E confie que com o passar do tempo, ele vai amadurecer e perceber certos nuances seus, a sua conduta. Agora, doutor Alexandre, uma dúvida. O senhor tem acompanhado a ascensão da mulher no mercado de trabalho. Todo ano isso acontece mais, a gente vai ter um bate-papo sobre isso hoje. O senhor tem visto em consultório resposta nas crianças a respeito disso? Da mãe não estar mais em casa? Isso faz diferença? Eu acho assim, por isso que eu disse logo no início, eu acho que nós estamos vivendo uma época que nós vamos precisar resgatar muito o equilíbrio. Eu acho que aquela mulher anulada dentro de casa, muitas vezes infeliz, não se realizando profissionalmente e devotada única e exclusivamente para a família, talvez não seja um modelo ideal. É uma mãe também que vai passar muito frustração, vai passar para o filho que ela se anulou em nome desta família, em nome deste filho. Em contrapartida, uma mulher engolida pelo mercado de trabalho, uma mulher que assimilou essa competição exagerada e que relega a família a um plano secundário, terciário, etc., também talvez não é legal. O que é legal? O equilíbrio. Ou seja, o meu trabalho profissional está para homens como para mulheres. O meu trabalho profissional é muito importante. Agora, doutora Alexandre... Mas é muito importante a minha família. É muito importante que eu tenha um tempo de dedicação à minha família. Mas isso que o senhor acaba de falar me faz pensar no seguinte, eu percebo também muitas mães que por estarem no mercado de trabalho sentem culpa e quando chegam em casa, se o filho está derrubando o mundo, se ele pede o brinquedo mais caro, ela faz por causa da culpa. Isso aí também não vai gerar um problema? Claro. A gente nota que muitas mães, muitos pais também, até para poder se isentar dessa falta que eles estão tendo, pais também, pais que às vezes ficam trabalhando até tarde, trazem carga de trabalho muito grande, fica no computador até altas horas, etc. E depois acaba tentando compensar isso através de brinquedos caros, fornecendo atividades para esses filhos de viagem, disso e aquilo, quando esses filhos, na verdade, estão precisando do quê? Do diálogo, da presença, né? Porque você veja como esse tema que vocês propuseram no nosso programa, ele é fantástico, ele é amplo. A violência, ela acontece de várias formas, né, Jaque? A falta do diálogo, a falta da presença forte, marcante de um pai, de uma mãe dentro da família, do lar, ela também é um tipo de violência. Ela gera carência. Então, muitas vezes o jovem, como você bem assinalou, para chamar a atenção, para conquistar a atenção, ele começa a peitar, desafiar, fazer birra, quando ele está gritando, está me faltando atenção, eu quero a tua presença aqui dentro. Agora, doutor, nesse contexto que o senhor acaba de colocar para nós, é possível que, eu já ouvi várias vezes, inclusive em pregações, às vezes os pastores falam a respeito disso, do cuidado que os pais têm que ter com os filhos, porque se os pais não tiverem esse cuidado, alguém lá fora pode ter, por exemplo, um traficante, um líder de uma gangue, alguém que faz alguma coisa errada, pode, entre aspas, adotar essa criança para que faça aquilo que ele quer. O senhor concorda com isso? Perfeitamente, perfeitamente. Na verdade, a nossa sociedade, por exemplo, quando você fala de violência, nós falamos aqui um pouquinho de criminalidade também. A criminalidade, ela está altamente associada a drogas. A violência com jovens, com adolescentes, tem um paralelismo, não é? Uma vasocomunicação muito grande com drogas. Então a gente vê inúmeros casos de crimes praticados por adolescentes e quando você vai verificar são dependentes químicos do crack, da cocaína, etc. Então, quando o jovem ele está vivendo uma vulnerabilidade dentro de casa, está havendo falta de atenção, falta de diálogo, falta de regras, falta de limites, porque regras e limites passa a presença. Está faltando, eu estou solto, né? Eu posso encontrar lá no mundo, lá fora, alguém que me sequestre, entre aspas, afetivamente, ou me adote, entre aspas, não é? E a partir daí,
eu posso fazer uma viagem que nem sempre terá retorno. Nem sempre terá volta, né? Agora, o senhor falou das drogas e me faz pensar aqui. Nesse caso, não existe classe social, doutor. Às vezes a gente percebe jovens cometendo crimes, delitos, jovens de 20 ou até menos idade, porque precisam de droga, e em casa eles já não estão mais conseguindo dinheiro. E algumas vezes esses jovens têm uma classe social, a sua família elevada. Isso pode acontecer por causa das drogas também. Isso é interessante como uma falta, muitas vezes, acaba induzindo outra falta e vai se potencializando o problema. Aquela falta de diálogo, aquele ambiente difícil em casa me acaba abrindo uma porta para que eu acabe me ligando a companhias que não são tão legais e eu me sentir aceito. E lá dentro desse lugar existe alguma liderança que começa a estabelecer para mim regras e limites. Que em casa não teve, mas que lá não fora vai teve ter. E lá está tendo. Aí eu começo a fazer experimentações. Dali a pouco cria-se uma dependência química. A partir daquela dependência química, eu não tenho condições de manter. E eu começo econômica, e eu começo a fazer furtos, me envolver com roubos, né, para poder custear a minha dependência química. E a coisa ela vai tendo um cenário de potencialização. Daqui a pouco você tem um jovem envolvido com crime, etc. Por isso que é importante nós interrompermos este processo. Não é? Como, não podemos, por exemplo, não podemos ser tolerantes com drogas. Não pode existir essa tolerância. É incrível como às vezes você ouve. Em casa, muitas vezes, isso começa com cigarro e com bebida alcoólica, né? Claro, e nós não podemos ter essa tolerância. Eu fico, às vezes, estarrecido como surgem, às vezes, divagações, elucubrações. Tipo, é só maconha, né? Não tem isso de é só maconha. Por exemplo, a né? maconha que você está falando. A maconha, ela é terrível. Ela cria uma síndrome chamada síndrome amotivacional. É como se a pessoa, ela vai perdendo toda a motivação. Ela vai ficando meio um teleguiado, um zumbi. E aí é quem diga que... Doutor, infelizmente eu tenho que encerrar, mas eu tenho uma última pergunta de telespectador que eu não posso deixar de fazer. Brinquedos violentos, filmes violentos, videogames violentos, isso pode influenciar? Então, eu acho o seguinte, que é preciso critério. É duro quando a família deixa o filho utilizar a televisão, ou utilizar os jogos, ou os videogames, sem critério, sem passar pelo discernimento. Aí é a função dos pais. Se o teu filho tivesse capacidade de avaliar todas as situações por ele mesmo, ele não precisa de pai e de mãe. O pai e mãe vai suprir exatamente, às vezes, a dificuldade de avaliar. O que é importante é que você não tenha medo como pai e mãe. Tem pai que começa a ficar com medo. Se eu falar, ele vai ficar chateado, vai achar que eu sou quadrado, vai achar... Exerça a tua função de pai e mãe. Para encerrar, doutor Alexandre, me perdoa, mas a última pergunta é: se houver necessidade, procurar a ajuda de um psicólogo? Sem dúvida. Eu acho que é muito importante que o pai e a mãe às vezes reconheçam. Está difícil para mim intervir com meu filho. Eu preciso de ferramentas, eu preciso de instrumentos, eu preciso de uma ajuda para que eu possa intervir com segurança. Porque você precisa ter as rédeas do processo de educação. Você é o pai, você é a mãe. A direção do processo cabe a você. Portanto, se você está com dificuldade, é importantíssimo que você busque um serviço de psicologia, um serviço de orientação de pais, para que você aprenda a lidar com seus filhos. Infelizmente eu tenho que encerrar, mas é um prazer receber o senhor aqui sempre. Prazer. Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutor Alexandre. Quem quiser entrar em contato, o telefone é o 0 operadora 11 2274 8217. 2274 8217. O site é o www.oconsultorio.com. www.oconsultorio.com. Você está vendo imagens aí do site. Mais uma vez, obrigada, doutor Alexandre. Muito agradecido. Uma ótima tarde.